Boa noite, professor. Você falava da dificuldade do Mirassol e tal, e falava também do desgaste da tua equipe. Porém, é possível explicar o que aconteceu aqui hoje para o torcedor do Bahia? É sempre difícil. É a primeira vez na carreira como treinador que tenho uma derrota dessa maneira, desse tamanho, né? Foi uma escolha que nós fizemos de praticamente repetir a parte do meio para trás ali, de repetir o time, fazer as alterações mais à frente, né? Era uma coisa que eu pensei bastante durante o jogo e assumo a responsabilidade por ter mantido esse time. Eu achei que se nós fizéssemos todas as trocas contra um time tão bem encaixado e que joga tanto como o Mirassol, nós poderíamos sofrer bastante e não termos a bola, né? Mantendo essa parte de construção, eu achei que através da posse de bola a gente conseguiria controlar e dar menos chances ao Mirassol. Sabia, logicamente, que todos estão exaustos, cansados e precisavam o time como um todo precisa de descanso, mas não existe essa janela de oportunidade para a gente. Então, eu lamento bastante, é uma derrota dolorida realmente, não é fácil, é uma coisa que um time do tamanho do Bahia sofreu uma derrota de 5, é uma coisa esporádica, não é uma coisa natural realmente, né? E repetir os jogadores para ter controle de jogo, essa foi a minha opção, usar o Pulga por 45 minutos, que era o que ele tinha, ao menos o que a gente previa como disponível, para depois também usar um pouco o Sanabria, já que ele não pode jogar durante a próxima semana. Infelizmente tomamos um gol no primeiro lance de bola parada, um gol bobo, lateral, 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 escanteio. Tomamos esse gol, acho que ajudou bastante a desequilibrar também. Mas o que eu posso dizer para você é que eu vi um time com muito mais energia que o nosso. As trocas eu tentei fazer o mais cedo possível, realmente, para tentar ter um pouco mais de vigor físico para competir. Infelizmente, nós não nos encontramos. Acabou com o Mirassol, cada lance que ia criava um lance de perigo. Quando nós nos aventuramos ao ataque, sofremos contra-ataques e ficou bastante espaçado o time. É um momento delicado que nós temos que tentar absorver da melhor maneira possível, porque nós temos uma disputa de título. Enquanto agora todos descansam, nós temos uma disputa de título essa semana e nós temos que focar nisso, tentar achar uma equipe que tenha energia para competir nesse primeiro jogo fora de casa. Boa noite, Rogério Fagner, do Mirassol na Veia. Sabemos que o Mirassol é um time aspirante, né? Como você enxerga essa atuação do Mirassol no campeonato? E se permite uma segunda pergunta, você acha que essa maratona de jogos atrapalhou o seu time hoje a render um pouco mais? Hoje eu acho que é um desafio para a gente administrar todo jogo, toda semana, meio de semana e fim de semana, né? Nós já jogamos que por 20 semanas consecutivas, esse meio e fim de semana. Infelizmente chegou um momento da temporada em que as lesões eh, cresceram um pouco mais. Eu acho que, inclusive, pela necessidade, muitas vezes, de repetição de jogadores. Independente disso, não tira o brilho da equipe adversária, que tem como se preparar bem, tem como encaixar treinamentos em cima do outro time. Repito, foi uma escolha minha manter a base do time para... Eu sabia que o Mirassol é uma equipe de posse, de qualidade, nós esperávamos ter esse controle de jogo, essa posse, para não sofrer tanto, né? Infelizmente, o primeiro gol muda todo o jogo, você tem que começar a sair à frente e acaba sofrendo um placar que acho que não é a realidade da diferença das duas equipes em situações normais, mas que infelizmente foi no dia de hoje. Aquele 3-0 do primeiro tempo realmente deixou a gente numa situação delicada, porque sair com tudo para cima nos colocaria numa situação de chance de goleada. E ficar lá atrás não era condizente com a história do nosso time, mas não tínhamos talvez a energia necessária para ir pressionar lá em cima o Mirassol no dia de hoje. Professor, quando se acontece uma derrota como essa, muitas vezes a gente fala assim, o jogo hoje é para esquecer, só que muitas vezes também é de aprendizado. O Bahia jogou mal contra o Cruzeiro lá naqueles 3-0 e volta a jogar mal. O que é que fica de aprendizado do que aconteceu hoje para essas finais de Copa do Nordeste e também para o duelo contra o Fluminense? É uma nova história, por mais que você faça uma sequência de quantos? 9, né? Nós estávamos 9 jogos com seis vitórias e 3 empates. O histórico passado, os jogos passados, eles não garantem absolutamente nada no jogo que está por vir. Repito, realmente é um momento, uma encruzilhada para a gente na temporada, onde a gente tem sofrido, porque alguns jogadores, por exemplo, o Pulga, que a gente queria dar um pouco de ritmo hoje,
tentar um primeiro tempo para ele hoje, para ver como ele se sente, para segurar no próximo jogo e jogar no sábado que vem mais 45 minutos para tentar ele vai ali pronto contra o Fluminense. Infelizmente nós perdemos esse jogador. Então, alguns que não jogam há algum tempo, caso do Rezende, sofrendo um pouco mais na parte física, né? Enfim, não tem muito o que explicar, só lamentar o fato da derrota. Repito, a escolha foi minha, do time, de repetir o time, porque eu achava que o time, ao menos através do seu entrosamento, principalmente na parte de defesa, colocando Pulga e colocando Pulga com Cauli e Lúcio na direita, né, jogadores, principalmente Pulga e Lúcio, jogadores de velocidade, que a gente teria um pouco mais de pressão e não aconteceu da maneira como a gente esperava. Os jogadores que a gente viu, digamos que aguentar mais o jogo, foram aqueles atletas mais cansados, o Rezende, o Nestor e o Sanabria estreando. Dá para fazer uma análise já do Sanabria ou ainda é muito cedo hoje? Eu acho que é muito cedo, ele precisa entender a parte tática. Eu acho que ele não é assim do dia para a noite. Ele vinha de tempo de 3 semanas a 4 semanas só treinando sozinho, né? Mas o que mostra, eu acho que quando pega na bola, um jogador que tem a característica parecida até com o próprio Pulga, de 1 para 1, nós vamos tentar, já que ele não pode jogar essa semana, intensificar treinamentos com ele, fazer uma parte física e tentar desenvolver ele taticamente para que ele possa estar à disposição para nós no dia 10, na quarta-feira do dia 10. É o que nós podemos fazer com ele, tentar dar uma base física, entendimento tático, para que ele possa nos ajudar, principalmente que agora, eu não sei o que aconteceu, logicamente com o Pulga, mas deve ter sentido algo que vai o deixar fora por algum tempo. O Azevedo sentiu algo ou só foi cansado? O Acevedo eu achei que estava muito cansado naquele momento. É uma característica dele, a pegada no meio, mas ele é um jogador que estava cansado, ainda chutou a sola da chuteira naquele momento, né, do jogo. Eu achei que era por bem a gente colocar o Rezende, porque nós já temos o Caio machucado, Nico cansado. Se acontece mais alguma coisa, nós não temos, vamos correr muito risco. Então eu resolvi colocar o Rezende naquele momento para tentar um pouco mais de sustentação defensiva, visto que eu achei que o Nico estava abaixo do que a gente esperava. Ele saiu já do jogo um pouco cansado, mas o Nico a gente conhece pela garra, pela resistência. Infelizmente achei que ele estava um pouco cansado, tentei pôr o Thiago no lugar do Cauli para dar um pouco mais de amplitude, trazer Juba para o meio para não desgastar o Juba no fundo. Mas repito, hoje tudo que nós fizemos, eu acho que assim, fisicamente houve uma diferença gigantesca entre as duas equipes e nós não conseguimos acompanhar. Eu lamento, mas nós não conseguimos acompanhar o ritmo que o jogo pediu, o ritmo que o Mirassol deu no jogo. Não desmerecendo, além da qualidade técnica que tem a equipe do Mirassol, mas fisicamente eles ficaram muito acima da gente. E aí não deu para tirar essa diferença mesmo com aquilo tradicional que nós temos, que é tentar manter a posse. Falando em lado físico, Rogério, qual é a ideia para enfrentar o Confiança? O que é que você pode fazer com relação a esses jogadores? Por exemplo, o Mingo tem mais de 4.000 minutos já com a camisa do Bahia. O que é que pode ser feito para o sábado? Para a quarta, perdão. Chegou agora, não pode jogar, então assim, nós vamos cair naquela mesma situação, vamos tentar. O que a gente puder ter de nova energia para o jogo, nós vamos colocar. E os que necessário forem repetir, não há o que fazer nesse momento. No momento nós temos que tentar botar a cabeça no lugar, tentar entender a derrota, a gravidade, o placar, que é um placar elástico, repito, não é algo comum. E não perder o foco, que são 2 jogos que vão entrar no meio de uma data FIFA, onde a gente podia e deveria estar recuperando o time. Nós vamos tentar focar no título, que nós precisamos ganhar esse título da Copa do Nordeste, entender quais jogadores têm condições, se alguns têm condições de repetir, ou até por necessidade você tenha que repetir, e tentar colocar energia nova, mesmo perdendo um pouco de entrosamento, mas colocar energia nova para sobreviver a essa primeira partida da final da Copa do Nordeste. E depois, com um espaço maior já para o sábado, aí vem a nova sequência, que é sábado, quarta, segunda, enfim. É o ônus e bônus que você tem entre conseguir coisas importantes no ano passado, participar de tudo esse ano. Mas eu acho que não é esquecer a palavra, porque é sempre assim como você faz grandes jogos, grandes triunfos e é memorável, logicamente, quando nós ganhamos 5-1 do Corinthians, aquela vez foi memorável e todo mundo lembra até hoje. Derrotas também são pesadas e a gente tem que tentar tirar coisas
para que não se repita. Mas eu digo para você, nós não conseguimos acompanhar fisicamente a equipe do Mirassol. Então, a partir desse momento, e você não tem tanto controle, erra um pouco mais do que o normal, os passes para o controle de jogo, você está sujeito realmente a sofrer um resultado que é fora do normal. Posso só mais um? Pode. Professor, com relação até o jogo de volta, a questão do goleiro, do João Paulo, qual é a ideia de quando o João Paulo deve estrear no Bahia? Até porque os jogos do Nordeste é o Ronaldo Não pode, que tem né? que jogar. Deixa eu te falar, nós vimos de nove resultados positivos. Coincidentemente, o Ronaldo jogou esses 9 jogos. Nós vimos de 3 jogos sem sofrer gols, com boas atuações do Ronaldo. Então, eu acho que era o momento de tentar dar mais confiança ao Ronaldo, dar ritmo de jogo para ele, porque é ele que vai jogar esses 2 jogos. E aí depois nós vamos analisar com calma, para ver, eu já repito, ele vai ter as oportunidades, logicamente, o João, já expliquei para ele essa situação, mas eu não posso desprezar, jogar fora os últimos 9 jogos, jogar fora os últimos 3 jogos com 0 mantido no placar, contra Ceará, contra Fluminense e contra Santos. Então, a intenção foi de dar justamente confiança. Uma pena que não dá nem para você culpar o Ronaldo. Eu acho que nós não conseguimos repetir atuações de antes, pelo fator, acho que muito pelo fator físico e porque nós erramos um pouco mais do que naturalmente a gente erra, até mesmo pelo cansaço. Então, se tem um erro pelo fato da repetição da equipe, é de minha responsabilidade por ter escolhido essa equipe. Talvez se eu tivesse trocado todos, teríamos mais condições físicas. Tudo bem que não teríamos tantos, por exemplo, não tinha tanta troca assim, tanta oferta, mas talvez teríamos. A única coisa que eu imaginei, um time bem acertado, um time como se a gente fizesse muita troca hoje, poderíamos perder, foi o meu medo de perder pela falta de entrosamento. No fim, acabamos perdendo pelo condicionamento físico muito abaixo. Mas é uma responsabilidade, uma escolha minha que eu tenho que assumir.